Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET, falando para os nossos telespectadores da operadora Claro NET e também para os nossos internautas nas redes sociais da TV. Eu tenho a grande satisfação de, mais uma vez, conversar aqui com o grande Pedro Pinho, atual presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. O motivo disso, além da saudade de conversar com um tão ilustre entrevistado, que escreve aí no Monitor Mercantil, em diversas mídias, no próprio site da EPET, sobre diversos assuntos da realidade geopolítica, econômica, social do Brasil e, quiçá, do mundo. Pedro Pinho é uma figura que nos traz muito conhecimento. Eu quero agradecer muito, Pedro, por você estar disponibilizando o seu tempo para conversar aqui com os telespectadores e os internautas ligados nos canais da TV Comunitária do Rio. Eu quero que você também nos fale desse lançamento, que já tem algum tempo, né, do livro sobre a Petrobras. Por que motivo fazê-lo? É claro que eu gostei muito, mas você diga aí para os nossos telespectadores o motivo dessa publicação e também do autor, José Augusto Ribeiro. Então, fale um pouco primeiro sobre isso, depois eu quero que você se sinta à vontade para a gente bater um papo. Eu vou levantar só alguns tópicos que eu achei que era importante fazer comentário, mas, obviamente, você aqui está em casa e vai poder comentar outros assuntos que eu não tenha perguntado. Primeiro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e o seu tempo aqui para os telespectadores e internautas da TV Comunitária. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Moisés. É uma alegria estar de volta conversando com você, com os telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, com também a rede de internautas que essa TV comunitária leva consigo. E é um prazer muito grande tratar de um assunto que nos é muito caro, que foi o trabalho do Zé Augusto Ribeiro. José Augusto Ribeiro dispensa comentários. Ele é o homem que escreveu A Era Vargas, a obra mais monumental que existe sobre esse período brasileiro, em 3 volumes. Também foi Zé Augusto Ribeiro quem escreveu uma biografia de Leonel Brizola, esse que por 2 vezes foi governador do Rio de Janeiro, foi governador do Rio Grande do Sul, um caso único na nossa história, de uma pessoa, de um político que governou 2 estados em épocas diferentes. Isso tudo é muito gratificante para nós, da IPET, principalmente, por ele ter aceito o nosso convite. E quando nós pensamos nesse livro, nós estávamos fazendo 60 anos de IPET. A IPET é mais nova há 8 anos do que a Petrobras, né? E nós pensamos que logo em seguida viriam os 70 anos da Petrobras, que se comemora exatamente esse ano de 2023. E nós pensamos que uma maneira de festejar esses 70 anos da Petrobras seria a própria história da Petrobras narrada por uma pessoa do porte de Zé Augusto Ribeiro. Então, isso foi concretizado, felizmente, pelo Zé Augusto, que se dedicou a esse trabalho por mais de um ano para escrever a história da Petrobras. E hoje nós temos a satisfação de ter esse trabalho pronto, disponibilizado para todos no portal, no site da IPET. É só entrar no site da IPET que vocês podem baixar inteiramente grátis o livro A História da Petrobras, elaborado por José Augusto Ribeiro. Então, é uma satisfação poder vir aqui e poder comunicar a seus inúmeros telespectadores que têm essa história disponível para eles. Muito obrigado, Moisés. Obrigado, Pedro.
Pedro, falar da Petrobras, obviamente, vocês fizeram esse livro que tem 200 e poucas páginas. Então, nós vamos aqui só alinhavar alguns aspectos e queria que você comentasse. Eu acho que é a coisa assim bem marcante que eu vi lá no livro é o diálogo de um general com o rei da mídia da época, o Chateaubriand. Ele dizendo que podia deixar de ficar esculhambando com o presidente Getúlio Vargas e o governo se ele desistisse da Petrobras. Conta um pouco sobre esse episódio aí, contextualiza isso para a gente. Pois é, você vê como são as coisas. Enquanto Chateaubriand não queria Petrobras, Roosevelt ficou enciumado da criação da Petrobras. Né? Roosevelt foi o presidente estadunidense, né? Franklin Delano Roosevelt. Mas olha só, esse episódio foi narrado pelo chefe de gabinete militar da presidência da República na época e foi reproduzido, digamos assim, chegou até nós pelo próprio Tancredo Neves, que foi um dos partícipes dessa situação. Na época, Carlos Lacerda fazia uma campanha solerte contra Getúlio Vargas, com farsas, como a gente conhece essas campanhas de falsificação, né, de fake news, como se dizem hoje, né? E essa era a função do Carlos Lacerda. Todo dia ir à tribuna para achincalhar o governo de Getúlio Vargas. E aí, usando de um conhecimento pessoal, esse chefe de gabinete foi ao Chateaubriand, que era o dono da mídia, né? E o Chateaubriand disse: Olha, eu adoro o presidente Vargas, é só ele desistir da Petrobras, que a televisão é dele, ele pode mandar quem ele quiser para conversar, falar para os telespectadores dos diários associados. Né? Agora, como é que Mas, você olha, se você tiver um dado histórico, é interessante, porque a Petrobras não foi nem a primeira estatal de petróleo. Eu estou falando estatal de petróleo aqui nas Américas. Não estou falando no mundo. Estou falando numa área de colônias, de ex-colônias europeias. Aqui, antes da Petrobras, a primeira estatal foi a Argentina, de Irigoyen, que era o presidente na época, que criou a Yacimentos Petrolíferos Fiscales em 1922. Foi a primeira estatal de petróleo. A ela se seguiu a Pemex, no México, em 1938, criada por Cárdenas, presidente mexicano. Depois veio a ENAP, a colombiana. Aliás, a colombiana não, a ENAP foi a chilena. Depois a colombiana, a Ecopetrol, que foi uma estatização de uma antiga americana chamada Tropical Oil Company, que foi criada em 1921, que em 51 foi estatizada. E nós chegamos à Petrobras em 1953, ou seja, nós fomos a quinta empresa estatal de petróleo a ser criada na América Latina. Então, nem era a primeira. Pois não, você quer falar uma coisa? Pode perguntar. O som. Desculpa, eu deixei desligado. Eu queria que você fizesse uma comparação do Chateaubriand que você no livro, né, não você, o autor chama de rei da mídia da época, com o sistema Globo, que domina parte considerável da mídia, por mais que já há uma competição, principalmente por causa das telefônicas, né, com o negócio do streaming, etc. Tal, mas a Globo continua sendo o telejornal mais visto, as maiores audiências, etc.
Com relação à Petrobras, já que o Chateaubriand falou, você esquece a Petrobras que fica tudo bem. Como é que você compara hoje? Porque toda a discussão sobre a Petrobras é sempre muito crítica à Petrobras, né? Por ser estatal. Como é que você compara o Chateaubriand com a Petrobras naquela época e o Sistema Globo e a Petrobras nos dias de hoje? Há muitas mudanças nessa comparação. Não é? Nós não temos, digamos assim, uma mesma base de comparação, porque naquela época o petróleo era indiscutível, o grande fonte de energia primária. Só um pequeno retrocesso para a gente situar na história, né? A primeira grande fonte de energia primária que surgiu com a Revolução Industrial foi o carvão mineral, na Inglaterra, e que alavancou a Inglaterra, né, e que se tornou a senhora dos mares, a dona do mundo, onde o império onde o sol não se punha, no século XIX. Mas no mesmo século XIX se descobre o petróleo nos Estados Unidos. E o petróleo é mais rico que o carvão, no sentido de ter mais possibilidades de uso e mais facilidade de uso. E logo ele dominou na industrialização estadunidense. De modo que, quando entramos no século XX, o petróleo já era o grande fonte de energia primária. E assim ele veio por todo o período, inclusive passa a Segunda Guerra Mundial e continua sendo o grande vetor de desenvolvimento industrial a existência do petróleo. Então, quando Chateaubriand quer tirar da mão brasileira o controle, é por uma submissão aos interesses estrangeiros da época, que eram interesses industriais. Esses mesmos interesses industriais vão ser aqueles que dão o golpe de 1964. Ainda são esses interesses industriais. No entanto, dentro do próprio capitalismo, se desenvolvia uma luta entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. E o capitalismo financeiro começa a ganhar força ao longo do século XX, até que ele chega a ser vitorioso com o Consenso de Washington em 1989. Então, essa passagem passa também pela área da indústria, pela área do petróleo, consequentemente, e pelas próprias mídias. Então, a mídia que hoje nós temos já não é uma mídia entreguista como era de Chateaubriand para um segmento industrial estadunidense. Hoje, a nossa mídia é a mídia da globalização, é a mídia que entrega para um sistema financeiro apátrida, inclusive, porque eu não posso dizer que seja estadunidense, porque ele também é inglês, ele também é suíço, ele também é alemão, sueco, enfim, ele é um sistema apátrida, é um sistema financeiro apátrida. E a esse sistema financeiro apátrida, hoje, a mídia mais hegemônica, que é a do sistema Globo, ela compete com uma série de mídias que surgiram da revolução da informática. Então, hoje, nós temos uma quantidade imensa de mídias que competem dentro da mídia, vamos dizer assim, da mídia de alienação nacional, vamos falar claramente, né? Essa mídia que não quer o desenvolvimento brasileiro. Pois não. E você considera que isso consegue hoje fazer um certo contraponto, consegue ter alternativas de outras consciências, outros debates e tal. Agora, eu queria que você também comentasse, que está no livro, que você falou das Américas e tal, e essa questão de como o Perón, na Argentina, enfrentou a questão do petróleo e o Getúlio. Esse episódio, o que isso traz de consciência para a gente? Pois não.
Perón atua ainda na era, vamos chamar assim, a era petróleo-indústria e agora a era energias alternativas e mídias eletrônicas. Vamos para colocar dois pontos diferentes. Perón ainda atua nessa era. E nessa era ele submeteu-se à vontade de Eisenhower. Na época, o emissário, eu não me lembro bem quem era o emissário, porque não era o Eisenhower propriamente, era um emissário dele, que foi à Argentina, e não sei que tipo de ameaça ele fez. O fato é que Perón abriu as portas para a indústria estadunidense na área do petróleo, inclusive na Argentina. Aqui, Getúlio foi mais firme. Getúlio não abriu essas portas e foi levado ao suicídio. Não há dúvida nenhuma que foi um ato heróico do Getúlio para evitar a alienação do poder brasileiro, né? E isso se dá nesse sistema industrial. Hoje, nós não temos nenhum Getúlio à vista, porque hoje o sistema ele é da retirada do petróleo como fonte importante do desenvolvimento nacional, para substituir por energias menos permanentes, né, energias de fácil desaparecimento e muito mais caras, que são a solar, a eólica, toda essa forma de energia, inclusive essa loucura que estão falando agora dos verdes, né? Hidrogênio verde, poxa vida, inventam cada coisa que ninguém sabe o que é, então fica por isso mesmo, né? Então, toda essa área de energia alternativa, aqui entre aspas, porque não há nenhuma alternativa às energias fósseis, ainda, pelo menos. E essa é a campanha que se faz contra a Petrobras. Então, hoje em dia, nós temos uma campanha diferente, que não é uma campanha para a abertura simplesmente, claro que o empoderamento delas no sistema de petróleo é desejado, porque ainda hoje o combustível mais utilizado no mundo, 80% do que se consome de energia no mundo é de energia de petróleo. Petróleo aqui entendido como o óleo e o gás natural, que os dois saem dos mesmos reservatórios. Então, essa energia de petróleo hoje representa mais de 2/3 das energias que se consome em todo o mundo. Se colocar carvão aí, praticamente acaba tudo com o resto fica nos resíduos. Então, hoje, a luta é para destruir essas fontes primárias de energia com as energias alternativas. Por que isso está acontecendo? Porque as energias primárias fósseis estão nas mãos de empresas estatais majoritariamente. E não são empresas estatais que reproduzem tecnologias importadas. São empresas estatais como a Petrobras, que desenvolve sua própria tecnologia. A Petrobras não tem várias medalhas internacionais de prêmios de água, perfuração mais profunda, de produção de reservatórios mais profundos. Isso tudo não é nada de graça, não. Isso tudo é tecnologia desenvolvida. Tanto que os governos, desses novos, da nova República, esses governos pós-consenso de Washington, todos eles procuraram destruir o centro de pesquisas da Petrobras. Numa relação de objetivos que a IPET encaminhou para o presidente atual da Petrobras, para uma conversa que ele nos solicitou e nós pedimos, inclusive, nós colocamos que uma das nossos desejos é que ele recuperasse o CENPES como aquele centro
que é capaz de desenvolver tecnologia que nós tivemos até muito recentemente. Porque desenvolver tecnologia, só um instantinho para concluir, desenvolver tecnologia é muito mais do que ter um centro de pesquisa, você tem que ter todo um sistema. E que a Petrobras tinha esse sistema, com vários convênios com universidades no Brasil inteiro, universidade na Bahia, universidade no Rio Grande do Sul, em São Paulo, com centros, outros centros de pesquisa também, e, principalmente, formando as pessoas. Nós chamamos a Universidade Petrobras. Então, a Universidade Petrobras, o centro de pesquisa e a engenharia para poder testar os projetos, esse é um conjunto que tinha que estar integrado, como já esteve, e foi desfeito no golpe de 2016. Pois não, desculpe. Tudo bem. É que eu tive um probleminha aqui com o microfone, então eu tive que tirar o braço. Mas, Pedro, quando você estava falando, eu estava pensando aqui. Nós vivemos. Você acha que a história do Brasil, vou generalizar mais. Você acha que. Você está me ouvindo? Baixo, está um pouco baixo, mas estou lhe ouvindo. Agora você me ouve melhor? Melhorou. Vamos ver agora se melhora. Melhorou? Melhorou mesmo. Então, se nós podemos dizer que a história da Petrobras permeia a discussão sobre o desenvolvimento nacional, nós tivemos um período de luta para que pudéssemos explorar o petróleo, que pudéssemos consolidar uma solução estatal para permitir que a riqueza servisse principalmente à nação, ao povo, etc. Depois nós tivemos um período que a Petrobras se desenvolveu, né, com todas as conquistas que você, muitas delas já citou, que estão no livro, etc. E você, a inversão disso, sempre foi combatido, né? Todo esse período de implantação, de dizer que o Brasil podia produzir petróleo, consolidar uma empresa capaz de fazer isso e depois desenvolvê-la, crescer, fazer ela crescer, etc. e tal, e todas as conquistas que nós sabemos, teve um período que ela começa essa disputa que foi permanente e ela continua. Ela teve um momento de combate mais sério à Petrobras. Então, o livro identifica o período do Fernando Henrique, o período do Temer e do Bolsonaro, e, de alguma forma, uma certa dificuldade dos governos populares, né, de Lula e de Dilma, em manter aquela chama lá inicial e tal. Essa divisão está correta? Você podia falar um pouco disso? O Brasil, enquanto nação, o Brasil, enquanto um país que chegou a ser a sexta economia do mundo, hoje parece que é a 11ª, tem muito a ver com a Petrobras e com essa questão da energia, que a Petrobras é um ser importante? Tem muito a ver mesmo, Moisés. Eu vou trazer um número que, para mim, é muito significativo, que é o consumo de energia per capita. O que significa isso? É a capacidade de desenvolvimento de um país. Porque a energia não é só o motor industrial, ela é o motor da vida das pessoas, do conforto da vida das pessoas. Essa energia vai fazer com que você tenha saneamento básico, com que você tenha escola, com que você tenha tudo que você precisa, porque energia é o trabalho. Energia é ERG, né? Na medida básica de energia, que é força, que é trabalho. Então, a energia per capita é um dado
que tem um valor muito grande e, por isso, não é usado como é usado o PIB, outros indicadores, porque esses outros são mais facilmente burláveis, digamos assim. Então, você vê o seguinte, eu vou dar 2 exemplos que eu gosto de dar, porque são significativos. Singapura é uma ilha, um resto de península em uma ilha na Malásia, né? Poucos quilômetros quadrados de terra, e que não tem energia própria. Ela importa 98, qualquer coisa por cento da energia que consome. Ela só não importa 100% porque ela tem um pouco de energia solar. E como lá é uma área tropical, o sol é, é um ingrediente bom, fácil, né, de conseguir. Então, ela consegue ter um pouco de energia solar e isso dá completa, porque ela usa praticamente 90% do consumo de energia de Singapura é petróleo e ela importa, né, na forma de óleo e na forma de gás. Quando eu falo petróleo, eu estou falando óleo e gás sempre, né, porque para nós petroleiros, petróleo é óleo e gás. Então, pois bem, Singapura tem 161.103 quilowatts-horas de consumo de energia per capita. Vamos falar só nos grandes números: 161 mil quilowatts-hora. O Brasil tem 16 mil quilowatts-hora. Ou seja, tem 10% do consumo, 10% do consumo de energia per capita de Singapura. Singapura é um país desenvolvido. Ela só não é mais desenvolvida porque está solta lá na Ásia e tem um outro ambiente. Mas eu conheço Singapura, eu já tive em Singapura, eu posso atestar pelos meus olhos. É um país desenvolvido, realmente. Tudo. O transporte, o sistema habitacional. Singapura é um país realmente desenvolvido. Então, estão lá todos os grandes bancos do mundo. Então, ela é também um país aberto, né? É um país verdadeiramente global, nesse sentido, né? Embora seja dominado por malaios, claro, e chineses. São um pouco de indiano, mas malaios e chineses constituem a grande população de Singapura. Então, ela tem 10 vezes mais consumo de energia per capita que o Brasil. É claro que eu estou citando praticamente extremos. O Brasil está lá embaixo, porque na América do Sul, o Brasil é o quarto. Acima do Brasil estão a Argentina, o Chile, a Venezuela, sim, Argentina, Chile, Venezuela e Brasil, isso é o quarto, exatamente. Em termos de energia per capita. Consumo, né? Hein? Você está falando de consumo per capita. Do uso de energia per capita, quer dizer, da quantidade de energia que o país produz dividido pela população. Né? Aqui nas América do Sul, nós somos o quarto. Nós estamos abaixo do mundo. E se você pensa que no mundo está a África inteira, estão aquelas ilhas da Oceania, estão uma série de países que praticamente não têm energia. Então, nós estamos muito mal de energia per capita. Isso é uma consequência dessas, primeiro, da desinformação. Aliás, o Hélio Beltrão, que foi até presidente da Petrobras, foi o autor do Plano Básico de Organização da Petrobras, em 1953. O Hélio Beltrão dizia que os grandes inimigos da Petrobras eram a desinformação e o preconceito. O preconceito e a desinformação eram os grandes inimigos da Petrobras. Você vê quem é que discute essa questão da energia como
base de desenvolvimento. Não são, evidentemente, os que estão na transição energética, porque a transição energética é para dar energia mais cara e menos capaz. Um barril de petróleo equivale a 10.000 quilowatts-hora. Então, você vê o que você precisa para ter 10.000 quilowatts-hora em energia solar, quanto custa isso e quanto custa um barril de petróleo. Custo, não preço, porque preço é uma questão de políticas comerciais. O preço de um barril, o custo de um barril de petróleo está na faixa, e hoje, um barril caro, de águas profundas, está menos de $25. Então, você vê, a desinformação é muito grande. E aí criam-se as falácias. E permite-se, com essas falácias, que a população seja prejudicada sem saber quem está prejudicando, que é o que está acontecendo hoje. Você falou do FHC. O FHC foi um criminoso, porque ele tinha a assessoria estrangeira para destruir a Petrobras por dentro. E foi o que ele fez. A Petrobras, até o FHC, era uma empresa de petróleo, ou seja, tinha a área do upstream, a área do downstream, cada área com seus serviços, com sua gestão integrada. Ele quebrou isso e criou uma empresa de negócios. Então, hoje está tudo desarrumado, porque hoje são negócios, como se a empresa tivesse negócios, como se fosse uma grande multinacional que produz para hospitais, para as Forças Armadas, para alimentação, cosméticos, ela vai fumaça. Ele tratou a Petrobras como se fosse uma empresa multinacional de diversos produtos, quando ela é uma empresa de um produto. O produto dela chama-se petróleo. É isso que ela faz e deveria fazer em toda a linha. Quer dizer, ela faz isso para descobrir petróleo, para produzir petróleo e para produzir petroquímicos, porque está na linha dela. Hoje, o que a Petrobras tem de petroquímica? Nada. Resultado do projeto FHC de destruição da Petrobras. A Petrobras, hoje em dia, não entra mais na área de fertilizante, o Brasil que exporta agronegócios, agroindústria, não tem que importar fertilizante, quando ele poderia ter os fertilizantes nitrogenados. E a Petrobras, na época, inclusive, teve a inteligência de entrar na mineração para que avançasse na área de fertilizantes, como um segmento à parte, né? Porque era uma subsidiária, a Petromisa. Então, a Petrobras estava toda ela montada para seus verdadeiros objetivos. O FHC, e esse para mim foi o grande crime, ele destruiu aquela estrutura para atingir os objetivos e fez uma estrutura de negócios. E aí também era fácil para vender, porque aí você vende uma refinaria, você vende um terminal, você vende um duto, um gasoduto, um oleoduto. Então, é negócio, né? É assim, você vende bala, você vende remédio, você vende roscas, né? Ferraduras. O Zé Augusto Ribeiro falou, FHC, o petróleo é vosso. É isso aí, exatamente. É o título de um capítulo do livro dele, Agora, exatamente. Pedro, eu sei que eu recebo sempre seus artigos, da sua visão sobre essa questão da defesa do meio ambiente, desse debate de energias alternativas. Você hoje mesmo nessa entrevista chegou a abordar um pouquinho isso, nas entrelinhas, etc. e tal. Você acha que esse debate do meio ambiente, do ponto de vista de segurar o desenvolvimento da energia que vem do petróleo, etc., é um instrumento
também de dominação aí? Olha, falando com a sinceridade de dois amigos que estão conversando como nós somos, eu acho que não. O problema é que não é tratado assim pelos participantes do debate. É evidente que eu não sou um destruidor da natureza, eu sou um defensor da natureza. Mas ser um defensor da natureza não significa impedir os avanços tecnológicos, os avanços no próprio controle da natureza, porque a natureza é destruidora. Eu escrevi um artigo para dessas publicações, né, da site, né, para um site desse, e, e foi muito atacado o meu artigo lá, porque eu dizia que é muito mais destruidor da natureza, a própria natureza, com terremotos, com fendas, com vulcões. Ela se destrói de uma maneira que nem todo gás carbono de diesel e de gasolina junto não era capaz de fazer uma coisa semelhante. E nós estamos, volta e meia, ameaçados. Você viu agora recente o vulcão que explodiu, né? E estão sempre explodindo vulcões. Você viu os tsunamis, né? Daqui mais algumas centenas de anos vai abrir uma fenda na área oriental da África, que vai ser uma destruição violenta. Então, essas coisas, algumas a gente pode até antever, mas outras, aquele corredor nos Estados Unidos, ele tem na costa leste aquela cadeia de montanhas, e na costa oeste tem outra cadeia de montanhas. Naquele interior todo, aquilo é quase um plano, né? Que junta o frio do norte com o calor do sul. Então, é um parque de diversão das, dos terremotos, de ciclones, né? De ciclones principalmente. Né? Então, ali é permanente a destruição. Volta e meia a gente está vendo pelo noticiário, né? Destruída, cidades tal, levado pelo ar, as casas, os carros. Então, a própria energia, a própria, como é, próprio ambiente, a própria geologia, a própria natureza, ela é destruidora. Então, o que nós temos que fazer é Ou desenvolver. transformadora, né? Sim, transformadoras também. De alguma forma, ela vai mudando, né? Existe uma dinâmica que o homem, essa questão que eu acho que era importante você também usar a palavra, porque é o seguinte, esse grupo de cientistas sobre a bandeira da ONU, né, eles dizem que essa questão do aumento da temperatura do planeta e etc., e da destruição da natureza tem principalmente a mão humana, as atividades humanas, etc. Você defende uma tese diferente. É. Você, por exemplo, sobre essa polêmica lá na Foz do Amazonas, de, abrir a exploração, parece que foi empresa do Rio Estrangeiro, não sei, parece. Como é que você viu essa polêmica? Você acha que isso, no caso da Amazônia, etc., porque os militares defenderam, fizeram durante muito tempo, né, quer dizer, a defesa da Amazônia como patrimônio brasileiro, etc. E parece que agora estão tendo está havendo aí alguns setores que falam numa governança internacional, etc. Então, você acha que isso tudo é da disputa geopolítica e econômica? Como é que você vê essas posições sobre o efeito da ação humana sobre a natureza e que isso pode vir a antecipar ou agilizar a destruição
da humanidade e do planeta? Olha, a ação humana sobre a natureza é um DX do que a própria natureza faz. Nós estamos. Isso é a soberba europeia, né? Que se achava dona do mundo, que desenvolveu todo esse tipo de pensamento. Nós não somos os donos da natureza e também nós não somos capazes de controlá-la. Nós podemos, sim, estudá-la, aprofundar o conhecimento, desenvolver tecnologia que nos alertem, para que a gente possa se prevenir de problemas que a natureza vai nos causar. Porque esses problemas que ela é capaz de nos causar, nós não temos como resolvê-los, certo? Se você pegar a crosta da Terra, você vai ver que é um DXinho onde a gente vive. Tudo embaixo a gente não tem controle nenhum. E tudo que está embaixo atinge em cima. Então, uma luta impossível. Agora, nós temos condição de preparar-nos para isso. Vamos responder objetivamente sua pergunta. A Amazônia, ela é uma riqueza extraordinária. Ela não gera nada se ficar embalsamada, né? Ficar coberta lá por um véu intransponível. Não, ela só tem a perder. Ela tem que ser integrada num sistema adequado de uso da Amazônia, para que as populações da Amazônia não precisem sofrer insuficiências alimentares, insuficiências de cuidados médicos. Não precisa. Ela pode ser integrada para que as populações da Amazônia tenham todas as possibilidades que nós aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, temos. Isso é que é uma política séria, uma política nacional. Agora, cria-se uma fantasia que tem um interesse geopolítico muito evidente, de alienação. Tanto que, por que se coloca dinheiro na Amazônia? Por que a Dinamarca coloca recursos na Amazônia? Porque ela quer um pedaço daquilo, um paísinho desse tamanho, que não tem recurso quase nenhum. É claro que ela quer a Amazônia. Noruega, né? A Noruega, todo mundo quer. Então, é interessante. Eu não vi até hoje ninguém se queixando dos males causados pela energia eólica na Bélgica. Sinceramente, eu leio esse assunto, porque faz parte da minha profissão, do meu conhecimento, e eu não conheço nenhuma denúncia dos males da energia eólica na Bélgica. No entanto, ela desenvolveu uma tecnologia de captação do vento, as pás, as fincagens, que avança pelo Mar do Norte, na direção das Ilhas Britânicas, porque é o que ela pode fazer, que tem afugentado aves, e estão ali, que já foi um paraíso, porque aquela área é uma área de baixio. A Holanda é um país que, na hora que não tiver diques e moinhos, né, para controlar a água, ela se afunda, né? Ela vira um mar, ali é um pântano. Então, toda aquela área de baixios era o ideal das aves, essas aves marinhas. Essas aves estão desaparecendo por causa da captação da energia eólica, principalmente da Bélgica, que tem quase 40% da energia dela de energia eólica. Isso ninguém fala. Os males da energia eólica para um país que existe, desenvolvido, rico, que está, deixa eu ver até onde é que está a Bélgica, que está com 65.217 kWh de energia per capita, ou seja, em relação ao Brasil, 65, mais de 4 vezes. Então,
você vê que não tem um tratamento equânime. Por quê? Porque esse tratamento tem um sentido político evidente. A Agora, mídia, a o divulgação específico. das Hein? informações segue esse interesse também, né? Como você está dizendo. É. Agora, especificamente nesse caso, eles inclusive fizeram uma série de falácias. Eles colocaram Foz do Amazonas, isso para mim é que é ridículo. Eles colocaram Foz do Amazônia, Foz do Amazonas, que é o nome da bacia que vai do Amapá, fronteira com as Guianas, até o Pará, quase fronteira com o Maranhão, essa região toda chama-se Bacia Foz do Amazonas. Eles chamaram bacia, eles entenderam bacia Foz do Amazonas como fosse aquele acidente geográfico da Foz do Amazonas, onde o rio entra pelo mar. Então, quer dizer, eles confundiram um pedacinho com uma área imensa. Por quê? Porque nós tínhamos interesse em fazer uma continuidade que está a quase 500 quilômetros da costa. O mais perto que eu vi nos mapas geológicos era 150 quilômetros da costa. O que estava mais perto estava a 150 quilômetros da costa. Ou seja, 150 quilômetros é uma ida e volta a Petrópolis. Né? Então, essa era o que estava mais perto. E negaram porque era Foz do Amazonas. Queria uns corais que são muito controvertidos, porque já teve um cientista brasileiro que estuda esse assunto, que disse que aqueles corais não existem. Aqueles corais foram inventados por uma dessas ONGs ambientais aí para prejudicar a Petrobras, para não deixar que a gente pudesse fazer investigação exploratória. E o que a gente ia fazer lá não era produzir petróleo, porque nós não temos ainda certeza do petróleo que existe. Nós íamos investigar a possibilidade de haver petróleo, para então estudar a qualidade do petróleo, a quantidade do petróleo e ver se tinha interesse em produzi-lo. Então, quer dizer, nem mesmo para conhecer a situação real da bacia, porque essa bacia, nas Guianas, está dando petróleo. O Suriname e a Guiana estão se enriquecendo com esse petróleo, que é uma mesma faixa, o que não quer dizer que também tenha no Brasil. Claro. Isso, Monteiro Lobato, o Poço do Visconde, já alertava para isso. Tá certo. Nós estamos aqui, você que está nos assistindo no canal Face da Solarnet ou nas redes sociais, conversando com Pedro Pinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, um escritor super ativo, debate todos os assuntos aí da modernidade, falando sobre o livro. Eu vou mostrar a capa do livro aqui, sobre o livro da Petrobras, certo? Que foi desenvolvido pelo José Augusto Ribeiro. Essa é a capa, a história da Petrobras, a EPET tem uma logo ali em cima, e José Augusto Ribeiro. Eu queria, sim, que a gente fosse concluindo, né? Quer dizer, a gente tem mais aí uns 7 minutos, e lá no final do livro tem Estrela e o Futuro. Guilherme Estrela, que tem um papel decisivo aí nessa questão do pré-sal, etc. O que você destacaria, então, com relação ao momento atual? Nós estamos num governo se assume um governo de reconstrução, né? Um governo de composição, retomada dos governos populares. E o que poderia dizer, você já falou da destruição, sistema todo, se representava a Petrobras, etc., e o equilíbrio, né, que o sistema precisaria, né, claro, se entregou aí à distribuidora, se venderam usinas. Então, como é que é o estágio atual e o que você vê
faz frente aí dentro dessa visão final aí que o livro traz? Bom, primeiro eu queria aproveitar que você citou o nome do Guilherme Estrela para falar desse grande brasileiro. O Guilherme Estrela não é somente um geólogo de primeiríssima qualidade, um geólogo que descobriu um campo no Iraque, o campo de Majnun. Esse campo, para você ter uma ideia, antes da Petrobras chegar lá, pela Brasperto, esse campo passou pela Shell, pela Texaco, passou por todas as grandes companhias petrolíferas internacionais e ninguém viu o campo. Aí o Estrela foi lá, coordenando uma equipe de geólogos para fazer, porque o campo ficou tão depreciado, porque as empresas grandes não acharam petróleo, acharam que não tinha. Então, qualquer centavo era suficiente para ganhar a concessão. Então, a gente foi, porque estava barato, foi. E aí o Estrela foi lá, e eu vou contar o que ele me disse aqui na minha casa, porque nós somos amigos também. Eu tenho essa felicidade de ter esse ótimo amigo como você, eu tenho ótimos amigos. E eu perguntei o que você teve de clarividência para imaginar que tinha aquele reservatório. Ele disse, a geologia de superfície. Eu fiquei olhando ali e falei assim, ali deve ter petróleo. Furaram ali? Não. Então fura. E achou. Achou que foi, na época, o maior campo de petróleo dos últimos 30 anos. Esse campo foi o Majnun, no Iraque, descoberto pelo Guilherme Estrela. Aqui ele descobriu o pré-sal, para mostrar que não foi um acaso. Ele é bom mesmo nisso. Ele é um geólogo de primeiríssima qualidade. O Estrela trabalha muito ainda hoje, octogenário, né? Nós somos quase da mesma idade. Ele ainda trabalha muito pelo patriotismo que o leva a ficar nativa, porque ele tem um interesse imenso no Brasil e sabe das possibilidades nossas. Ele não desiste. E eu acho que essa deve ser a nossa posição. A gente não pode desistir do Brasil. A gente pode desistir de outras coisas, mas do Brasil a gente não pode desistir. E eu acho que nós temos agora uma abertura, né? Não é lá os sonhos dourados da vida, mas é sempre uma abertura. Nós temos com quem conversar. Não é para sempre, né? Para Hein? sempre, mas dá para o gasto. Não entendi como é que foi? Tinha uma propaganda que falou assim, não é nenhuma Brastemp. Ah, pois é. Não é Mas já dá para o Brastemp, gasto. é a propaganda que eles vendem, né? É. Mas já dá para o gasto, porque nós temos um diálogo, pelo menos que antes nós não tínhamos nenhum. Né? Então, nós temos um diálogo que já nos levou. O vice-presidente da IPET, o Felipe Coutinho, esteve com o presidente da Petrobras, entregou nossa carta para ele, e nós temos possibilidade de um diálogo. Sabemos que o governo é um governo de coalizão de múltiplas forças, inclusive das opostas ao interesse nacional, estão juntos desse governo. Então, isso tudo é uma dificuldade, nós temos que entender, mas o nosso papel é esclarecer, é poder mostrar para as pessoas a realidade, o que nós temos realmente pela frente, o que nós não podemos abrir mão, porque é abrir mão da própria vida. Se você abre mão da energia de um país, você abre mão da vida do país. Né? A energia é vida, a energia que possibilita tudo. E nós somos abençoados, porque nós temos energia dos rios, que já alienaram a Eletrobras, energia hídrica, hidrelétrica. Nós temos energia da biomassa, um país que tem o sol o ano inteiro, em todo o país, que é capaz de produzir tudo. Nós temos água e sol para a energia da biomassa. E nós temos uma reserva de petróleo para os 100 anos de Brasil. O que já temos hoje descoberto já dá para 100 anos de Brasil. Então, nós temos uma riqueza que nós não podemos dispensar e só nos faz lutar por ela. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado por essa oportunidade.
Não, eu que tenho que agradecer. A gente terminou, mas vamos fazer outras, porque tem outros aspectos a serem abordados aí por você, pela sua inteligência. Eu quero agradecer a sua presença aqui, mais uma vez, aqui na TV Comunitária do Rio, seja no canal 6 da Claro Net, seja nas redes sociais. E quero, em nome da nossa TV, também agradecer o apoio que vocês da EPET nos dão para que a gente mantenha esse canal funcionando já desde 96, que nós estamos no ar e tal, etc. Eu quero agradecer muito a você, dizer que esse livro pode ser acessado no site, né, da EPET, aepet.org.br, se não me falha a memória. Isso aí. Isso. E, portanto, seguir em frente com a luta em defesa da Petrobras, que é amplamente reconhecido que vocês da EPEC são um baluarte nessa defesa e tal. De uma empresa tão importante, né, para o desenvolvimento do país, como nós vimos aí. Até uma próxima oportunidade, Pedro. Muito obrigado. E Até. você que nos Obrigado. assistiu, obrigado pela audiência. Apoie a TV Comunitária do Rio, dê um like aí no vídeo quando ele aparecer no YouTube, nas redes sociais, e até a próxima oportunidade. Tchau.